Os principais assuntos desta edição. Justiça Eleitoral vai lançar aplicativo para acompanhamento das eleições. Tribunal de Contas da União pede ajustes nos editais dos próximos aeroportos que o governo pretende leiloar ainda neste ano. Mais um traficante envolvido com João Branco é executado com 30 tiros. Lancha supostamente utilizada por piratas que cometem crimes no Rio Solimões é apreendida. Polícia encontra corpo de mateiro morto por traficantes no município de Urucará. Estas e outras notícias em detalhes agora no Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Claro, a parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia, fala o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para o clima-tempo, a probabilidade de chover 5 milímetros é de 80%. Uma coisa é certa, teremos mais um dia de muito calor com máxima de 35 graus à sombra. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 90% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 6 quilômetros hora de velocidade. É segunda-feira, 24 de setembro. 267 dias do ano. Faltam 98 para terminar 2018. De São Pedro Nolasco. Entre segunda e sexta-feira da semana que passou, o Rio Negro desceu 56 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 23 metros e 70 centímetros. Essa leitura será atualizada daqui a pouco. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes. Fatos marcantes da história. 1964, golpe militar de 64, Carlos Lacerda viaja ao Uruguai para se encontrar com João Goulart. 1973, a Guiné-Bissau declara sua independência de Portugal. 1995, acordo firmado entre Israel e a OLP prevê retirada das tropas israelenses da Cisjordânia. 2004, o escândalo do Mensalão Jornal do Brasil publica o artigo Miro e denuncia propina no Congresso. Agora 5h40. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Nesta segunda-feira e também amanhã encerram-se as inscrições para as últimas vagas para o evento gratuito preparatório do Enem Talks, que acontece no dia 27 de setembro aqui em Manaus, no Teatro Manauara. O projeto é uma iniciativa da Adtalem Educacional do Brasil por meio da Faculdade Marta Falcão Wyden, que representa o grupo americano no Amazonas. A Secretaria de Estado da Saúde entrega nesta segunda-feira a unidade de pronto atendimento UPA 24 horas lá do município de Itacoatiara. A unidade, que começou a ser construída em 2010, teve obras retomadas em outubro do ano passado, logo que o novo governo do estado assumiu. Com investimentos de 5,2 milhões entre obras, equipamentos e mobília, a UPA Itacoatiara foi construída por convênio entre o governo do Amazonas e o governo federal. A unidade possui 7 leitos de observação e vai realizar serviços de urgência e emergência de baixa complexidade nas áreas de clínica geral e pediatria, oferecendo ainda suturas e curativos, inalação, gesso, raio-x, eletrocardiograma e coleta de exames. O governo do estado conseguiu reverter situação extremamente desfavorável ao estado, que até o ano passado corria o risco de perder investimento milionário oriundo de contrato de operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento BID para a construção de centros de educação de tempo integral. Com nova gestão, 7 unidades do modelo estão em construção, das 4 serão entregues ainda este ano. Em 2017, durante uma das 3 missões do BID no Amazonas, o governo do estado foi alertado da possibilidade de corte no valor contratado, uma vez que até o ano passado não havia sido utilizado nem 50% do recurso. Os pronto-socorros e serviços de pronto atendimento da Secretaria Estadual de Saúde atenderam de janeiro a agosto deste ano 9.249 pessoas
vítimas de acidente de trânsito aqui em Manaus. Desse total, 7.473 ou 80,7% por acidente de moto e 1.776 ou 19,2% de carro. Apesar de o quantitativo ser alto, apresenta uma redução de 23% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram atendidas 12.013 pessoas pelas unidades de urgência e emergência da rede estadual de saúde. O número de empresas registradas no Serviço de Inspeção Estadual que comercializam produto de origem animal dentro do estado cresceu durante este ano no Amazonas. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a DAF, órgão vinculado à Secretaria de Produção Rural CEPRO, recentemente 22 empresas dos municípios de Manaus, Cefé, Parintins, Aramã, Careiro da Vaz, Iranduba e Altazes saíram da informalidade e passaram a operar com o CIE, oportunizando aproximadamente 100 empregos diretos e indiretos. 5:43. Na próxima sexta-feira, o Procurador da República, Júlio José Araújo Júnior, vai lançar a obra Direitos Territoriais Indígenas, uma interpretação intercultural. O lançamento do livro, promovido pela editora Processo, ocorrerá no Museu da Amazônia, no Largo de São Sebastião, às 18 horas. A publicação pretende oferecer novos contornos à interpretação dos direitos territoriais indígenas. A superação das barreiras para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e no mercado de trabalho é o tema central da audiência pública que o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que compreende Amazonas e Roraima, vai promover no dia 26 às 8h30 no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. O debate também é uma iniciativa da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, o ABAM, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Amazonas, o CONED. Entre os assuntos que serão debatidos estão propostas para a inclusão da pessoa com deficiência, como o combate ao preconceito, a necessária adaptação de ambientes mediante instalação de rampas e o alargamento de portas, o cumprimento da cota legal de contratação de pessoas com deficiência nas empresas, qualificação profissional, entre outras abordagens. Além da intensificação da campanha, os candidatos ao governo também utilizam as últimas semanas de campanha para ficar de olho em seus adversários. No mural eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral, denúncias apontando o uso do tempo de TV e de rádio dos candidatos proporcionais, deputados estaduais e federais, para manifestação e divulgação de candidatos ao governo tem aumentado consideravelmente. A última ocorrência envolvendo esse tipo de situação foi apresentada pela coligação Renova Amazonas, que possui o deputado estadual Davi Almeida como candidato ao governo. A coligação entrou com um pedido liminar contra as coligações Eu Voto no Amazonas 1, 3, 4 e 5, argumentando que estariam veiculando propaganda relacionada com o candidato ao governo do Amazonas. O aplicativo da Justiça Eleitoral, campeão de downloads nas eleições de 2014, já tem a versão para 2018 e a expectativa é que novamente seja um recorde de acessos. Este ano o aplicativo foi rebatizado para Resultados 2018. A ferramenta é gratuita e a expectativa é que esteja disponível até o final de setembro para tablets e smartphones que operam com os sistemas Android e iOS. Há 4 anos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a plataforma foi disponibilizada apenas para aparelhos com sistema Android e foi chamada de Apuração 2014. O aplicativo foi baixado em 2,7 milhões de dispositivos. Pelo aplicativo, os eleitores poderão acompanhar a contagem dos votos em tempo real. É possível pesquisar desde o desempenho de um determinado candidato por meio de consulta nominal até um dado mais nacional. 5:46 em Manaus. O ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que substitui Lula na chapa PT-PCdoB à presidência da República, fará campanha em Manaus no próximo dia 29, no sábado que vem. Um estudo desenvolvido a partir da análise de milhares de moléculas levou pesquisadores à identificação de lipídios que podem indicar a evolução da dengue para sua forma mais grave, a hemorrágica. Segundo os cientistas, foi possível observar que o vírus ajuda a promover a adição de fosfato às proteínas do sangue, aumentando a quantidade de fosfodietilcolinas. Esses lipídios agem contra a coagulação e a presença excessiva deles acaba por desbalancear os processos que evitam as hemorragias. O estudo foi desenvolvido pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp e Escola de Medicina de São José do Rio Preto, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, revelou marcadores que facilitam o diagnóstico da dengue hemorrágica.
5h47, temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg, que está em Manacapuru. Muito bem, Paulo Guerra. Vereadores da base aliada da administração municipal de Manacapuru estiveram na última sexta-feira em Manaus para uma visita à sede do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM. Segundo o vereador Nathanael Nogueira, que capitaneou a comitiva de parlamentares, a visita teve como objetivo a busca de mais cursos profissionalizantes para o município a partir de 2019. Numa recepção calorosa aos parlamentares, o diretor-presidente da autarquia, professor José Augusto, assumiu o compromisso de intensificar a demanda de cursos profissionalizantes, além da possível construção de uma sede própria no município, como explica o vereador. Na verdade, nós tínhamos uma audiência marcada com o professor José Augusto, no sentido de fortalecimento dos cursos profissionalizantes no município de Manacapuru. E também estava na nossa pauta alinhar com o nosso gerente a construção de uma unidade de educação profissionalizante no município de Manacapuru. Então nós pleiteamos isso e alinhamos de forma que a nossa ida lá à Câmara de Manacapuru, com certeza nós teremos ganhos imensuráveis para Manacapuru, uma vez que nós estaremos oportunizando aos nossos jovens a capacitação profissional. Nathanael Nogueira disse ainda que, de acordo com a direção do CETAM, o único empecilho para a implantação de uma sede própria no município seria a falta de um terreno, o que despertou no parlamentar a ideia de um pedido ao prefeito Beto D'Angelo quanto à doação do terreno, o que foi imediatamente aceito pelo titular do executivo. Bem, Paulo, interagindo com o Grande Jornal da Manhã está o taxista Francisco Raimundo Cardoso, mais conhecido como Arco, que por sinal está aniversariando hoje. Ao Arco, nossas parabenizações e agradecimentos pela audiência. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 5h49, ainda interagindo com os ouvintes, queremos agradecer a todos que estão acompanhando através do aplicativo Mano, desde lá do Valparaíso. O Ney, o Francimac está também acompanhando o Jornal da Manhã. O Tribunal de Contas da União pediu nos editais dos próximos aeroportos que o governo pretende leiloar ainda neste ano. As determinações devem ser atendidas pela Secretaria de Aviação Civil para que os textos definitivos sejam publicados. O governo ainda acredita que dê tempo de licitá-los até dezembro. O plano é licitar de uma só vez 12 aeroportos regionais, terminais que recebem 19,6 milhões de passageiros por ano e respondem por 9,5% do mercado nacional de aviação. As concessões são esperadas por um grupo de investidores que já estudam as propostas sob o risco de verem o leilão cancelado conforme os interesses do novo governo a partir de 2019. Pela proposta, os aeroportos foram divididos em 3 blocos. O bloco Nordeste é formado por 6 terminais: Aeroporto Internacional do Recife, Aeroporto de Maceió, Aeroporto de Aracaju, Aeroporto de João Pessoa, de Juazeiro do Norte e Aeroporto de Campina Grande, na Paraíba. No bloco do Centro-Oeste estão os aeroportos mato-grossenses de Cuiabá, Rondonópolis, Alta Floresta e Sinop, com aproximadamente 3,3 milhões de passageiros ao ano, sendo que 85% desse fluxo passa por Cuiabá. Já o bloco Sudeste, com os aeroportos de Vitória, Espírito Santo e de Macaé, Rio de Janeiro, processa 3,2 milhões de passageiros por ano, com 94% desse fluxo em Vitória. 5h51. Os preços monitorados devem continuar subindo acima da inflação no ano que vem, porém num ritmo menor do que o registrado neste ano e em 2017, que foi de 8%. Neste momento, a LCA Consultores espera um aumento de 5,3% dos preços monitorados em 2019 para uma inflação de 4,1%. André Brás, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV e coordenador de índices de preços, espera uma inflação medida pelo IPCA
em torno de 4,5% para 2019, com os preços administrados subindo entre 5% e 6%. Passada a eleição, o economista André Braz não acha que a cotação do dólar em relação ao real deva voltar aos níveis anteriores. A Agência Nacional do Petróleo registrou na última semana alta no preço do litro da gasolina e do etanol vendido nos postos de todo o país. De acordo com dados colhidos pelo órgão regulador em aproximadamente 5,7 mil postos, a gasolina encerrou a semana com valor médio de R$4,65 por litro. Na semana anterior, o preço médio foi de R$4,62. Durante a pesquisa, a ANP chegou a encontrar estabelecimentos vendendo combustível a R$6,29. A pesquisa abrange o período entre 16 a 22 de setembro. No mesmo período, o preço do etanol ficou em R$12,83. Na semana anterior, entre 9 e 15 de novembro, o valor do litro foi de R$2,80. O preço da gasolina em Manaus já ultrapassa os R$5. Os mercados financeiros precisam se preparar para um longo período de turbulência, à medida que mais bancos centrais do mundo começam a encerrar programas de incentivo e a elevar as taxas de juros, disse o Banco de Compensações Internacionais. Uma década após o colapso do Lehman Brothers, que desencadeou a crise bancária global, o banco baseado na Suíça, considerado o Banco dos Bancos Centrais, comparou a volatilidade do mercado este ano à reação de um paciente que acabou de sair de um remédio forte. O relatório indica que poderá haver mais turbulência à frente com as taxas dos Estados Unidos provavelmente subindo, as preocupações com a guerra comercial, aumentando o Banco Central Europeu prestes a encerrar seu programa de impressão de dinheiro em mercados emergentes problemáticos, tendo que elevar as taxas de juros. O Papa Francisco fez um alerta ontem contra o revisionismo histórico e um possível avanço de ideologias totalitárias. Em viagem à Lituânia, ele lembrou o extermínio dos judeus pelos nazistas no país báltico, advertindo contra o ressurgimento de sentimentos antissemitas. A visita do pontífice coincide com os 75 anos da destruição do gueto de Vilnius, estabelecido pela Alemanha nazista na capital da Lituânia. Milhares de pessoas morreram de fome, doenças e maus tratos no local ou foram deportadas dali para campos de concentração. Após a missa, o Papa alertou ainda contra aqueles que querem submeter os mais frágeis, usar a força em qualquer de suas formas, impor um modo de pensar, uma ideologia, um discurso dominante, usar a violência ou repressão para oprimir. O presidente Michel Temer embarcou ontem para Nova York, nos Estados Unidos, para participar da abertura da 73ª Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Antes da partida, Temer transferiu o cargo temporariamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, durante uma rápida cerimônia na base aérea de Brasília. É a primeira vez que o ministro atuará como presidente da República interino. O presidente do STF assumirá o cargo em função da legislação eleitoral. Como o cargo de vice-presidente estará vago em virtude da viagem de Temer, a primeira pessoa da linha sucessória do país é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o segundo do Senado, Eunício Oliveira, PMDB do Ceará. Polícia. Duas pessoas foram flagradas ao tentarem entrar com maconha nas partes íntimas ontem durante o procedimento de revista no Instituto Penal Antônio Trindade e Patti, na BR-174. No primeiro caso, Jean Ferreira Roque, de 25 anos, tentou adentrar na unidade prisional com 210 gramas da droga. Ele havia ido visitar o irmão que está preso no IPAT. O fato ocorreu por volta das 10 horas. Uma hora depois, Maria do Perpétuo Socorro de Souza, Socorrita, ela também foi flagrada ao tentar burlar a segurança do IPAT. Ela estava com 54 gramas de maconha que seria entregue ao companheiro dela. Uma lancha supostamente utilizada por piratas que cometem crimes no Rio Solimões foi apreendida durante a ação conjunta das polícias civil e militar. A embarcação foi encontrada em Coari na madrugada deste domingo. A apreensão foi feita por policiais civis na 3ª Delegacia Interativa de Polícia de Coari, com apoio de policiais militares lotados naquele município. Segundo o delegado José Afonso Barradas, titular da 3ª Delegacia Interativa de Polícia, as diligências do caso iniciaram quando a autoridade policial recebeu uma denúncia de fonte anônima informando que uma lancha pintada com a sigla da Polícia Civil era utilizada para cometer delitos naquela área. O denunciante informou para a polícia que a embarcação estava escondida em Igarapé, na comunidade Paraná do Bananal, em Coari. As equipes encontraram a lancha na denúncia
com 2 motores 250 HP, além de 2 coletes de chapa de aço que eram utilizados pelos infratores. A lancha era usada para cometer roubos a outras embarcações e ribeirinhos naquela região. Policiais encontraram o corpo do mateiro Simeão Marques da Costa na tarde de ontem em uma área de mata no município de Urucará. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, 4 homens ligados ao tráfico de drogas cometeram o homicídio. O grupo também cometeu diversos assaltos na cidade, segundo a Secretaria de Segurança. Familiares da vítima fizeram uma manifestação sem depredações em frente à delegacia de Urucará. Em nota emitida ontem, a Secretaria de Segurança Pública informou que o Comando-Geral da Polícia Militar encaminhou reforços de São Sebastião do Atumã e Manaus para a cidade de Urucará. O objetivo é intensificar as buscas pelos 4 homens que mataram o Simeão e vêm cometendo outros crimes naquele município. Eu vou conversar agora com o comandante da Polícia Militar, Coronel Cláudio Silva. Bom dia, Coronel. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes. Coronel, tivemos este evento lá em Urucará e policiais foram mandados, um reforço da Polícia Militar foi enviado para o local. Já prenderam alguém lá, comandante? Não. O que aconteceu lá, provavelmente há 2 dias, né, antes de sermos acionados, né, para mandar o reforço, e imediatamente quando soubemos aí de que tinha acontecido, provavelmente um caso isolado, né, nós fizemos contato imediatamente lá com a nossa tropa lá de Urucará e encaminhamos 20 policiais. Tem 20 policiais que foram para reforçar lá, inclusive o comandante, o Tenente Coronel Castro Alves, foi para o local juntamente com esse reforço de policiais. E o que fizemos a varredura lá nas proximidades, no local, a tropa local se embreou na mata até determinado trecho lá, e quando o reforço chegou, foram procurar fazer varredura em outro ponto e mais próximo da cidade, quando encontraram o corpo do rapaz. A Polícia Militar de Manacapuru ainda procura Eliseu Fernandes Saraiva, suspeito de ser o autor do disparo que matou na manhã do último sábado o sargento da Polícia Militar José Nazareno Caetano Nunes, de 48 anos. O crime aconteceu na comunidade do Calado. O suspeito é cunhado da vítima, fugiu após cometer o crime. Eles entraram em luta corporal, comandante? Isso aí está sendo investigado, mas provavelmente sim. Provavelmente. Eles estavam bebendo, né? Estavam num sítio isolado e de repente acreditamos que houve um desentendimento, né? Segundo a sua esposa, houve algum desentendimento entre eles. Entraram em luta corporal possivelmente e acabou que o sargento que estava com a sua arma de fogo ali foi alvejado, né? Na luta ele acabou perdendo a sua arma ali e o indivíduo lá conseguiu atirar nele. O sargento discutia com a mulher quando o cunhado se meteu na briga. E o Eliseu está foragido ainda. Encontraram sua arma, comandante? A gente fez as buscas, né? O policiamento local conseguiu encontrar a arma mais ou menos 150 metros, né, numa área de mata também, e ele ainda continua foragido. Tivemos um outro evento também no final de semana, o Melquisedeque Monteiro de Oliveira, o Melqui, apontado como chefe do tráfico de drogas no bairro do Mauazinho, foi executado com cerca de 30 tiros. E os autores desses disparos já foram presos ou a polícia já tem pistas? A polícia está trabalhando aí para fazer a prisão desses indivíduos, né? Nesse caso aí nós sabemos que é uma guerra entre facções, né? Mas ontem nós tivemos um trabalho intenso, né, para poder dar todo o suporte ali nas proximidades, né, na área do Mauazinho. O policiamento foi intensificado, não só lá, continuamos trabalhando em todas as áreas onde a atuação dessas facções, aquela luta que existe entre eles, né, que acaba perturbando a população. Agora, com certeza a atuação da Polícia Militar foi importante para evitar outras ações, retaliações por conta desse homicídio. Nós passamos a parte da manhã toda fazendo barreiras naquele local, no Mauazinho, controlando quem entra, quem sai e restabelecendo a tranquilidade naquele local, para evitar mais problemas entre as facções, com isso deixando a população sem tranquilidade, né? Então a presença da polícia foi efetiva em todos esses locais.
Ele era considerado sucessor do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, um dos líderes da família do Norte Mel, que foi cercado por homens armados que ainda feriram outras 2 pessoas. Eu pergunto ao comandante da Polícia Militar as operações realizadas neste final de semana, Coronel Cláudio. Nós continuamos aí com uma mega operação, né, chamada Águia, Operação Águia. Nós empregamos, né, para você ter ideia, a cada dia aí cerca de 1.950 policiais em média, a cada dia aqui na capital, 1.200 viaturas, né, entre motocicletas e 4 rodas. E assim, o resultado dessa operação, da atuação da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil também, o apoio da Polícia Civil, só em transporte coletivo foram 457, né, coletivos abordados, né, daquela maneira que nós estamos fazendo, na surpresa. Micro-ônibus foram 40, moto e mototáxis foram 4.397, carros, né, carros particulares, né, táxis ali, são 3.415. Nós temos até embarcações também, 14 embarcações, nós fizemos abordagem de 14 embarcações, a Polícia Militar esteve presente também pelo meio fluvial, caminhão 91, então interessante, bares e similares, para evitar ali, abordamos 263 bares e similares, e também teve um resultado com relação a pessoas, né? 19 mil pessoas, 19.005 pessoas foram abordadas aí nesse final de semana. Isso aí mostra que a Polícia Militar está na rua, está abordando a população, realmente tem visto a presença da Polícia Militar, né, em alguns pontos com a Polícia Civil fazendo a operação integrada, até mesmo o bombeiro nessa a questão dos bares, né, que é importante. E nós também temos como resultado, né, 12 armas de fogo foram apreendidas, retirada de circulação, e tivemos também apreensão de entorpecentes, né, no total de 19 ocorrências, retirando também entorpecentes de circulação. Nós tivemos 22 veículos recuperados, apresentação de pessoas no DIP foram 21, flagrantes foram 22. Isso aí mostra aí que realmente houve um grande empenho por parte dos nossos policiais. Os menores, conseguimos apreender 7 menores, né? Maiores já presos foram 41 e apresentados foram 41 nos DIPs. Nós fizemos realmente uma operação envolvendo todos os CPAs, todas as áreas da cidade. Nós tínhamos um policiamento bem efetivo e realmente pudemos verificar que o problema realmente é essa questão do confronto entre traficantes, né? Mas a população é uma população muito tranquila, ordeira, né? Nas suas festas, nos locais onde tiveram eventos ali, a gente verificou que foi tranquilo, teve a presença da polícia, e nós estamos trabalhando agora intensamente para poder resolver esse problema desse conflito entre traficantes, entre facções. Isso aí realmente deixa a população sem tranquilidade. O Jornal da Manhã acaba de ouvir o comandante da Polícia Militar, Coronel José Cláudio Silva, que fez inclusive aqui um balanço das operações gigantes realizadas neste final de semana. Comandante, muito obrigado pela sua entrevista aqui, as informações e esta prestação de contas à população sobre as operações da PM. Isso, é obrigação nossa realmente prestar conta com a população, ouvir a população através da imprensa, para que nós possamos tomar medidas mais severas ainda. Vamos reunir já com outros órgãos para fazer outras operações integradas com outros órgãos, além do sistema de segurança pública, e podem contar conosco, estamos aqui prontos para ouvir. Tá bom, comandante, muito obrigado, e até a próxima segunda-feira eu vou acionar o senhor de novo para fazer um balanço das operações do final de semana, certo? Com certeza, estamos às ordens. Estamos aqui todos os dias apostos para divulgar tudo aquilo que acontece no que se relaciona à segurança da população. Bom dia para o senhor. Bom dia. Últimas notícias. O Ministério da Fazenda divulga hoje o relatório sobre a dívida pública federal, que inclui os débitos do governo dentro do Brasil e no exterior no mês de agosto. Em julho, a dívida recuou 0,14%, somando 3,748 trilhões. O Banco Central vai divulgar o resultado das contas externas em agosto.
O presidente Michel Temer viajou ontem para os Estados Unidos, onde participa da abertura da Assembleia Geral da ONU amanhã. E Dias Toffoli assumiu a presidência da República pela primeira vez após ser empossado como presidente do STF. A FIFA anunciou hoje quem foi o melhor jogador de futebol da temporada. Concorrem ao prêmio de Best o português Cristiano Ronaldo, o croata Modric e o egípcio Salah. É a primeira vez em 12 anos que Messi ficou fora da premiação. Entre as mulheres, a brasileira Marta tenta seu 6º prêmio. Ela disputou o troféu com a norueguesa Ada Hegerberg e a alemã Jennifer Marozan. O governo da Venezuela informou ontem que deteve outros 3 supostos envolvidos no atentado contra o presidente Nicolás Maduro em 4 de agosto, entre eles um coronel aposentado. Em entrevista coletiva, o ministro de Comunicação venezuelano Jorge Rodrigues disse que os órgãos de segurança detiveram Henriberto Emanuel Rivas Vivas, Ângela Lisbeth Espósito Carrilho e o coronel aposentado Ramon Santiago Velasco Garcia. Um homem foi preso na entrada de visitantes do Palácio de Buckingham por portar uma arma de choque elétrico, disse a Polícia Metropolitana de Londres. Sem informância, a rainha Elizabeth estava no palácio. Naquele momento, a polícia disse que a prisão não estava relacionada ao terrorismo. Cuidado. Mensagem no WhatsApp que convidam a responder supostas pesquisas eleitorais do Datafolha e do Ibope levam a sites falsos. Estão querendo eleger gente na marra. Ambos os institutos informaram não trabalhar com esse método para fazer os levantamentos. O Datafolha não faz pesquisas eleitorais através da internet. Utiliza apenas o método face a face com entrevistas pessoais, diz Mauro Paulino, diretor do instituto. Apenas 5% dos 244 mil presos provisórios do país poderão exercer seu direito de voto no primeiro turno das eleições este ano, a ser realizado no dia 7 de outubro. 21 estados mais o Distrito Federal vão instalar urnas eletrônicas em seus presídios. Para exatos 12.346 encarcerados aptos a escolherem seus candidatos de acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral. A Assembleia Nacional do Vietnã nomeou Dan Trinh Ngoc Trinh presidente provisória da República Socialista após a morte na sexta-feira em Hanoi do anterior chefe de Estado Tran Dai Quang, segundo um comunicado oficial. Trinh, até o momento vice-presidente do país, se tornou a primeira mulher vietnamita a chegar à chefia de Estado, embora seja de forma interina, pois se espera que a Assembleia Nacional eleja um novo presidente em sua sessão plenária de outubro ou em, no mais tardar, maio de 2019. Um novo conjunto de tarifas no valor de 200 bilhões de dólares imposta pelos Estados Unidos para a China entrou em vigor hoje, ameaçando aumentar ainda mais a guerra comercial entre ambas as potências. Há uma semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a imposição destas tarifas de 10% no valor de 200 bilhões de dólares a produtos chineses. O secretário de Estado americano Mike Pompeo afirmou ontem em entrevista à emissora Fox que seu governo não tem intenção de frear as políticas comerciais em relação à China. Em represália às tarifas, a China também anunciou novas taxas entre 5% e 10% a partir de hoje para as exportações americanas no valor de 60 bilhões de dólares, a fim de defender os direitos legítimos e os interesses da economia chinesa. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Pastores são flagrados pedindo votos durante cultos em igrejas. Isso é normal. A Folha de São Paulo. Alckmin aposta em São Paulo na reta final e cobra fatura em estado que governou. O estado de São Paulo. Crise se agrava e crianças morrem de fome na Venezuela. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Rodoviários cancelam greve marcada para esta segunda-feira. Estado de Minas. Motorista fura blitz, atinge agente de trânsito e 5 carros e é preso. Jornal do Comércio no Recife. Ato pró-Bolsonaro reúne centenas de pessoas na zona sul de Pernambuco. Porto Alegre, 0 hora. Pesquisa Ibope mostra avanço de Bolsonaro 35% e Haddad 18% no Rio Grande do Sul. Brasil Econômico. Produtores de cachaça lançam um manifesto contra a carga tributária sobre a bebida. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, a operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.